mais uma aula online com o Balé da cidade de Taubaté. E na aula de hoje nós vamos dançar com emoções, estado de ânimo e sentimentos. Bom, na última aula nós integramos todas as qualidades que a gente viu nos 4 elementos da natureza, mas o desafio de atribuirmos diferentes velocidades ao exercício. E na aula de hoje nós vamos ver como o seu corpo pode comunicar emoções, sensações e estado de ânimo. Vamos? Não precisa de muito espaço hoje, tá? O exercício vai durar mais ou menos 25 minutos. É um exercício de experiência individual, não vale copiar do seu colega, tá? Coloca uma roupa confortável e pode colocar uma meia no pé porque tá um pouco frio, né? E coloca muitas músicas diferentes, variadas e principalmente coloca as músicas que você mais gosta, tá bom? Vamos lá para o exercício? Vamos ao exercício. Vamos começar o nosso exercício de hoje em pé, tá? Tenha uma boa atividade, traz você para cá, traz a sua concentração, traz o seu eu, tá? Vamos começar com um balanço bem tranquilo, bem gostoso, bem relaxado. Deixa o corpo se soltar, balança o tronco de um lado para o outro, de um lado para o outro, bem gostoso, bem solto. Como se você estivesse num barco e seu corpo se embalasse nos movimentos das águas, tá? Bem gostoso, bem suave, solta os braços. Solta o tronco, solta a cabeça, deixa a cabeça acompanhar o movimento das costas, deixa os braços acompanharem o movimento do tronco também. Deixa se embalar no movimento de um lado para o outro, solta a cabeça, os ombros, os braços. E agora para frente e para trás, o máximo que você puder balançar para frente, o máximo que você puder balançar para trás, tá? Mas sem se desequilibrar. Sim, mantém seu equilíbrio, tá? Só o tronco para frente, respirando sempre só o tronco para trás e deixa soltar a cabeça na frente e deixa soltar a cabeça lá atrás. E deixa os braços acompanharem esse movimento. E mais uma vez para o lado, para um lado, para o outro, mais um pouquinho. E para frente, solta e para trás, solta, respira. E ao lado mais uma vez, e para o lado, balança, balança. E balança, solta bem o corpo, tá? Para ser um movimento bem gostoso, bem tranquilo. E para frente, solta as costas lá na frente, solta o tronco, os braços. Deixa a cabeça também acompanhar esse movimento, tá? Bem gostoso, sem se desequilibrar, tá? Não precisa fazer grandão, não. Respira, tenta trabalhar com os olhos abertos hoje, tá? Pouco a pouco, vai deixando o corpo disponível, vai ouvindo as músicas que você colocou, as músicas que você gosta, vai me ouvindo também, traz a sua atenção, traz a sua escuta para esse momento, tá? E pouco a pouco vai deixando o corpo se mover, como se tivesse uma formiguinha passando pelo seu pescoço. Uma formiguinha, imagina essa sensação de uma formiguinha passando pelo seu pescoço, pelo seu ombro, braços. Vai motivando o seu corpo a se mexer. Imagina essa formiguinha descendo, passando pelas costas, pelo quadril, pela barriga, pelas pernas, pelos pés, né? Que sensação essa ideia de uma formiguinha passando pelo seu corpo te dá, tá? Pensa em um movimento pequeno, tá? Não precisa fazer grandão, não. Pequeno, contínuo, com bastante carinho, mais um pouquinho, de novo formiguinha lá no pescoço,
Imagina essa formiguinha andando, passando pelos braços, pelos ombros, pelas costas. E pela barriga, pelo corpo todo, pelo quadril, pelas pernas, pelos pés, né? Vai motivando o seu corpo a se mexer, a se movimentar. Ainda, mais uma vez, pequenos movimentos, tá? Não precisa fazer nada muito grande. Com carinho, vai soltando as pernas, o quadril, vai deixando o corpo começar, vai soltando os braços, vai deixando o movimento aparecer. Deixa o corpo ter vontade de se expressar, deixa o corpo ter vontade de dançar, tá? Vai percebendo como está o seu corpo, sempre prestando atenção no seu corpo, prestando atenção em você, tá? Prestando atenção no que você tem a dizer, no que você tem a ouvir, prestando atenção naquilo que o seu corpo quer expressar, tá? Sempre com carinho, com atenção. Vai deixando o movimento aparecer, vai deixando o movimento chegar, deixa o corpo ter vontade de se expressar, tá? Vai percebendo como está seu corpo. E ao longo da atividade, você vai ouvir algumas palavras. Vai soltando o corpo, tá? Você vai ouvir algumas palavras. E cada vez que você ouvir alguma palavra, você vai tentar expressá-la, tá? Continua se mexendo, tá? Não para me ouvir, não. Tem que fazer as duas coisas. Tem que ouvir e dançar ao mesmo tempo. Tem que deixar a escuta bem aberta, tá? Vai deixando o corpo se movimentar. Mais uma vez, ao longo da atividade, você vai ouvir algumas palavras, tá bom? Vai liberando o corpo, sempre respirando, tá? Ao longo da atividade, você vai sempre ouvir algumas palavrinhas. Cada vez que você ouvir uma palavra, você vai tentar expressá-la usando o seu corpo. É como se a gente fosse brincar de mímica, tudo bem? Você vai ouvir uma palavra e vai tentar comunicá-la, expressá-la com o seu corpo. Você vai tentar explicar a palavra, o que ela significa, dançando, tá? Mas você vai tentar explicar o que a palavra significa para você, tá bom? Continua movimentando mais um pouquinho, deixa o corpo se mexer, deixa o corpo ficar em movimento, tá frio, né? Então é sempre importante estar com o corpo quentinho, aquecido, sempre colocar o corpo em movimento, tá? Pode ser um movimento pequeno para hoje, não precisa ser nada muito gigante, não, nada grandão, tá? Por isso a ideia da formiguinha, a formiguinha que vai passando e vai dando vontade de se mexer, mas um movimento pequeno, tá? Então, mais um pouquinho de formiguinha passando pelo corpo todo, motivando o corpo a se mexer, pescoço, ombros, braços, costas e quadril, os pés lá embaixo, não esqueçam dos pés. Não se esqueçam dos pés, das pernas, tá? Vamos começar? Sempre lembrando que durante o exercício essa formiguinha tá passando pelo corpo, tá? É um movimento pequeno e é um movimento que não para, tá bom? Vamos começar então? Escuta bem aberta? Vamos lá? Irritação. Como o corpo comunica irritação? Como o corpo expressa irritação? Mostra para você, deixa o seu corpo mostrar como ele expressa essa irritação. Tenha o seu tempo, tá? Não precisa acompanhar exatamente cada palavra que é lançada. Você pode se comprometer com uma e aos poucos ir experimentando outras,
tá bom? Tem o seu tempo. Irritação, como o corpo comunica irritação. Como o corpo fica quando ele está irritado. Deixa o corpo respirar, deixa o corpo falar, deixa fluir, tá? Assustado. Expressa essa qualidade de assustado. Como é estar assustado? Como é um corpo assustado? E mais uma, medo. Medo, como é um corpo com medo? Como é um corpo que passa por essa sensação, por essa emoção de sentir medo? Expressa no corpo, tá? Faz de conta que a gente tá brincando de mímica. E mais uma, simpatia. Simpatia. Como é sentir no corpo uma simpatia? Como é essa sensação de simpatia no corpo? Como você sente? Como seu corpo fala isso? Como seu corpo expressa? Como você mostra essa simpatia? E mais uma, prestativo. Como é um corpo prestativo? O que você imagina que seja um corpo prestativo? Como você expressa o significado dessa palavrinha no seu corpo? Prestativo. E mais uma, disposto. Como é um corpo prestativo? Como é um corpo disposto? Como o seu corpo explica? Disposto. Como é um corpo? Como é o seu corpo disposto? Experimenta à vontade, tá? À vontade. O seu tempo, o seu corpo, a sua descoberta. Fica pronto para expressar as palavras que você ouve? Fica pronto sempre para usar todas as qualidades que você já conhece, né? Todas as qualidades que você precisar usar, né? Um corpo pesado, um corpo veloz, um corpo que flui, um corpo leve. Você pode usar todas essas qualidades para expressar as palavras que você ouve aqui, tá bom? Corpo disposto. Como será o seu corpo disposto? Como você expressa essa disposição? Mais uma, raiva. Como seu corpo expressa raiva? Como é um corpo com raiva? Como você comunica a raiva no seu corpo? Como esse corpo expressa a raiva? Mais raiva, exagera bastante, experimenta essa emoção, experimenta essa sensação de raiva. Busca na memória como é quando a gente está com raiva. O que acontece no corpo quando a gente tem raiva? Experimenta no seu tempo um corpo com raiva. E a próxima, pressa. Pressa. Um corpo apressado, um corpo com pressa. Muita pressa, muito apressado. Como é? Como é isso? Como você mostra isso no corpo? Como é um corpo apressado? Respirando sempre, tá? Deixa a respiração bem consciente. Lembra sempre de respirar durante todo o exercício, tá? Sempre bem consciente. Um corpo com pressa, um corpo muito apressado. Mais uma, um corpo curioso. Como é um corpo curioso? Curioso, um corpo curioso. Como é o seu corpo curioso? Como um corpo manifesta
curiosidade. Mais uma, liberdade. Um corpo curioso e agora liberdade. Como o corpo expressa essa liberdade? Como é um corpo livre? Seu corpo é livre? Como é um corpo em liberdade? Deixa a mente livre também. Como é um corpo em liberdade? Como é um corpo livre? Como ele comunica essa liberdade? Como ele mostra que ele é um corpo liberto? Mais uma, tédio. Como é um corpo em tédio? Como é um corpo entediado? Como o seu corpo fica quando ele está em tédio? Quando ele está entediado? Que corpo é esse? Como ele se comporta? O que ele comunica? Como ele comunica esse tédio? Um corpo em tédio, entediado. Como é esse corpo? Como ele se comunica com o mundo? Como um corpo em tédio se comunica? E mais uma, desconfiado. Como é um corpo desconfiado? Coloca o seu jeito de corpo desconfiado. Como você expressa essa desconfiança no corpo? E vai colocando o seu jeito, tá? É o seu jeito de corpo, é o seu jeito de entender o exercício, de compreender cada palavra, tá? É bem pessoal, é bem íntimo. Qual é o seu jeito de corpo desconfiado? Mais uma. Como é um corpo armado? Que jeito de corpo é esse? Que jeito esse corpo tem? Esse corpo armado? Experimenta. Um corpo armado. Que corpo é esse? Experimenta, elabora, coloca no corpo, expressa com o corpo, cria com o corpo. Admirado. Como é um corpo admirado? Como é o seu corpo admirado? Como ele se comporta? Um corpo admirado. Como é isso? Como o seu corpo admirado se comporta? Mais uma. Alívio. Alívio. Como o seu corpo expressa o alívio? Como ele mostra que ele está aliviado? Alívio. Mais uma, confuso. Muito confuso. Como o corpo expressa estar confuso? Como o seu corpo reage quando está confuso? Como é um corpo confuso? Confuso,
E dolorido. Dolorido. Como se comporta um corpo dolorido? Como você expressa essa dor no corpo? Como que o corpo se comporta? Como ele manifesta estar dolorido? Comunica isso, comunica essa dor, passa essa dor. Fala isso usando o seu corpo. E mais uma. Espantado. Como é um corpo espantado? Que comportamento esse corpo tem quando você se espanta com alguma coisa? Que comportamento, que condicionamento o seu corpo repete? Que comportamento ele executa quando ele está espantado? E mais uma, nojo. Nojo. Que comportamento o seu corpo tem quando está com nojo? Como ele reage? Como ele se comporta? Deixa sempre o corpo pronto para mudar de comportamento, tá? O corpo precisa estar ali disposto, preparado para qualquer mudança, tá? Qualquer mudança de expressão. Mais uma. Cansado. Como é um corpo cansado? Como é um corpo cansado? Como é o seu corpo cansado? Como você expressa essa ideia no seu corpo? Como essa ideia passa pelo seu corpo? E mais uma, satisfeito. Pensa num corpo satisfeito. Como é isso? Como você comunica esse estado? Um corpo satisfeito. E mais uma? Ansioso. Como é um corpo ansioso? Um corpo ansioso. E um corpo surpreso. Como é um corpo surpreso? Como você expressa essa ideia de ser surpreendido, surpreso? Como é um corpo surpreso? Como seria um corpo surpreso? Outra, tenso. Esse corpo tenso. Como é esse corpo tenso? Como é no dia a dia esse corpo tenso? Em que momento ele fica tenso? Expressa isso, comunica essa tensão com o seu corpo. Mais um pouquinho, experimenta mais um pouquinho. Um corpo tenso. Como é? Que corpo é esse? Como é esse corpo tenso? E mais uma, um corpo tranquilo. Um corpo tenso e agora um corpo tranquilo. Como é esse corpo tranquilo? Como você carrega esse corpo tranquilo? Como você manifesta essa tranquilidade no corpo? Como o seu corpo mostra essa tranquilidade? E mais uma, alinhado. Alinhado.
um corpo tranquilo e agora um corpo alinhado. Como é um corpo alinhado? No seu tempo, sempre respirando, tá? Não esquece, lembra sempre de deixar a respiração consciente. Um corpo alinhado. E agora um corpo corajoso. Como é um corpo corajoso? Corajoso. Um corpo corajoso. E mais uma, um corpo tímido. Como é esse corpo tímido? Como esse corpo mostra que ele está tímido? Como ele manifesta essa timidez? Como é um corpo tímido? Um corpo tímido. Um corpo envergonhado. Como é um corpo envergonhado? Envergonhado. Mais uma. Um corpo festivo. Como é esse corpo? Festivo. Como você expressa esse corpo festivo? E mais uma, um corpo festivo e como é um corpo charmoso? Um corpo charmoso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Um corpo charmoso. E mais um pouquinho. Quase acabando. Como é um corpo com sono? Como é um corpo com sono? Como você mostra que esse corpo está com sono? Como você comunica? Como é um corpo com sono? Como o outro entende pelo seu corpo que ele está com sono? Mais um pouquinho, tá quase acabando. Um corpo com sono. Fé. Como é um corpo com fé? Um corpo com alguma fé? Como o seu corpo comunica isso tudo? Mais um pouquinho. Como o seu corpo comunica desordem? Desordem. Um corpo que comunica fé e agora um corpo que comunica desordem. Como é isso? Como o seu corpo comunicam isso? Como comunicar essa desordem? Como é que o seu corpo manifesta essa desordem? E a última, alegria. Como o seu corpo manifesta alegria? Como é comunicar alegria com o corpo? Como o corpo ele manifesta, ele comunica? Como é que o corpo fala sobre alegria? Como ele expressa essa alegria? Aí, muito bem, muito bem, muito bem. Vai deixando o movimento ir embora, vai deixando a formiguinha ir embora, vai
tranquilizando o corpo. Traz a respiração natural para cá agora, pensando em terminar o exercício. Traz essa calma, essa consciência. Deixa o movimento partir aos poucos. Deixa o corpo ficar quietinho. Vai lá com carinho, pouco a pouco, vai se despedindo dessa agitação, desses significados todos, vai se despedindo desses corpos múltiplos, né, que falam tanto a todo instante, né? Vai deixando o corpo se acalmar, vai trazendo a respiração normal, vai deixando o corpo quietinho. E por hoje a nossa aula fica por aqui. É isso, muito obrigada! Então, como foi essa aula para você? Como foi experimentar esse processo criativo, expressivo, interpretativo também, né? É interessante notar como o corpo ele alterna o estado entre relaxamento e tensão, para tentar expressar, para tentar mostrar cada uma das emoções, estados de ânimo que apareceram durante o exercício, né? Atividades como essas são muito legais para desenvolver não apenas a capacidade de improvisar, tá? Mas principalmente a capacidade de estar atento às mudanças repentinas de circunstâncias, né? A necessidade de tomada de decisão. Esse tipo de atividade é muito interessante para isso. Normalmente, as crianças adoram esse tipo de atividade. Elas conseguem colocar muita energia nesse tipo de representação, nesse tipo de expressão corporal, porque elas ainda não têm um filtro muito definido, muito consolidado sobre as emoções. Então, as emoções elas ficam muito mais representadas, ficam muito mais afloradas, elas conseguem colocar muita energia nesse tipo de atividade. Elas gostam bastante. Mas e o seu corpo? O que o seu corpo fala no silêncio? Não precisa responder para mim não, tá? É para você pensar. E na próxima aula a gente fala mais sobre essa e outras possibilidades para fazer dançar, tá? Eu aqui e você aí na sua casa.